Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de número 7 e 8, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Eu quero falar hoje sobre oração. Esses versículos que eu acabei de ler fala justamente sobre oração, ou seja, perseverança na oração. Aí, como eu li aqui, né, que diz assim, né, pedi e dar-se-vos-á. E o versículo 8 fala, porque aquele que pede, recebe. Aí talvez você esteja pensando e falando assim, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho insistido na oração, mas não tenho obtido resposta. Ou seja, em vez de pedir e acontecer, não está acontecendo. Porque aquele que pede recebe, fala, mas eu estou pedindo, mas só que eu não estou recebendo, não está acontecendo, eu não estou vendo acontecer nada. E talvez você esteja passando por isso, essa oração e isso com o tempo, e acabou até te desanimando, e você não está nem mais orando como você orava antes, com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma disposição, que com o passar do tempo, conforme você não foi vendo as coisas acontecendo, e aquilo acabou te desmotivando. Aí você pode estar perguntando, mas missionária Regina, eu não sei mais, sinceramente eu fico até, eu até parei de orar, parei de pedir, parei de perseverar em oração, porque eu não estou vendo as coisas acontecerem. E eu quero falar para você hoje que existem situações que Deus não responde porque nós não estamos fazendo a oração da maneira correta. Aí você vai dizer assim, mas como vou saber a maneira correta para orar, para chegar diante de Deus e colocar diante dele as minhas petições? O que falar com o Pai? E eu quero dizer para você, primeiramente, tem que ter fé. Porque está lidando com o mundo espiritual. Porque é uma atitude de fé quando nós oramos. Ou seja, nós confiamos que nós vamos estar falando e Deus vai nos ouvir. E outra coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender. Primeiramente, antes de falar, a gente tem que aprender a ouvir. Porque esse é o grande erro. Porque tem coisas que a gente já vai naquela, sabe, de querer falar, Senhor, estou passando por isso. É correto? É correto. A gente abrir o coração e colocar diante dele tudo aquilo que está nos preocupando, está nos angustiando, e colocar diante do Senhor. Só que, você viu aquela pessoa que fala, aí quando você fica até, quando você quer falar, a pessoa não deixa você falar e continua falando? E tem vezes que a gente se comporta assim diante do Senhor, que Deus quer falar conosco, e tem hora que a gente não quer ouvir. Ou senão nós queremos colocar tudo, vamos dizer assim, na conta de Deus. Que Deus tem que resolver, e são situações que foram criadas, que foram geradas, porque não houve uma consulta, não consultamos a Deus. Aí está falando, missionária Regina, não estou entendendo nada, explica isso melhor. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui para poder ficar mais claro.
se envolveu num relacionamento de namoro, não consultou a Deus, falou, não, esse aí é a pessoa que Deus tem, mas não consultou a Deus, achou que era a pessoa de Deus para a sua vida na área sentimental, e ele se relacionou com essa pessoa, no começo, aquele doce, aquele mel, e de repente aquela pessoa se transformou num fel. Você casou e depois você foi descobrir um lado que você não se desconhecia, e depois vem, né, Senhor, e começa a colocar na conta de Deus. Mas só que lá no início, antes de começar o namoro, não procurou orar, ver se era de Deus, se era essa pessoa que realmente já está somando na sua vida, e depois que casa, se torna mais delicado. Aí muitas vezes depois vai estar orando, Senhor. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, não, reconhecer. Não, peraí, Pai, eu sei que eu errei, eu não consultei o Senhor, eu fiz algo, foi precipitado, eu agi por impulso, eu agi por emoção, no meu coração, eu não te consultei. E agora eu estou colhendo os frutos de algo que eu fiz, né, que poderia ter te evitado tanto sofrimento. E agora? Então, essa oração, antes de você colocar a questão do seu casamento, aqui estou dando exemplo, né, do casamento, primeiro eu tenho que reconhecer, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar esse quadro, né, mudar o coração do meu esposo. Aí a oração, olha só, já muda. Ela já vai ter uma outra forma. Por quê? Tem o que? Quebrantamento, reconhecimento, confissão. Porque tem coisas que a pessoa coloca diante de Deus, mas como assim? Arrumou, vamos dizer, quebrou o negócio, depois Deus, tem que consertar isso aqui. Quer dizer, eu quebrei e depois eu estou pedindo a Deus para consertar. Não, eu tenho que chegar para Deus e falar, não, Deus, eu errei, eu quebrei, não tive cuidado, o Senhor confiou a mim, eu não cuidei direito. Agora, sabe, é assim, essa oração, Deus se agrada quando a gente reconhece e não colocar tudo para Ele resolver, e mas com aquele coração assim, como se a gente não tivesse feito nada. Aconteceu porque, não, tem coisas que aconteceram porque a gente agimos por precipitação, não procuramos ouvir a voz do Senhor. Por isso que eu falei que é importante ouvir a voz de Deus. Então, uma oração, não que Deus não vai... E tem o tempo de Deus também. É outro ponto. Tem o tempo dele agir, não é o nosso tempo. Porque a gente ora, já quer algo assim imediato. Orou, acabou a oração, pronto. Aqui, aí Deus já está tudo prontinho. Mas não é assim. Não é dessa forma. Pode até acontecer. Mas tem o tempo de Deus. E a gente tem que entender isso. E também tem outro ponto também, que muitas vezes uma oração que a gente pode estar fazendo e não está de acordo com a vontade dele. Eu estou orando, estou pedindo, estou clamando, estou perseverando, mas eu estou dando para o Senhor tudo prontinho, tudo detalhado, como ele tem, olha só, como ele tem que agir diante daquela situação que eu estou vivenciando. Ó, Senhor, o Senhor vai por aqui, o Senhor faz assim, assim, assim e pronto. Aí pronto, só me entregar a vitória, só me entregar a bênção. Mas não é assim, sabe por quê? A gente não está se posicionando como filha, a gente não está se posicionando como servo, a gente está querendo se posicionar como Senhor. A gente que está dando as ordens para Deus. Olha só, está invertendo os papéis. Que isso? Ele é Senhor, ele sabe como fazer, como agir. E ele faz de uma maneira assim que é sobrenatural. E é para que o nome dele seja glorificado. Lembra o que aconteceu com Gideão? Foi os 300. O Senhor separou os 300. Porque Deus faz assim, dessa maneira, para confundir mesmo. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. É assim que Deus faz. As coisas pequenas para confundir as grandes, para que o nome dele seja glorificado. E Deus, ele sabe como agir. Porque a gente olha, mas aos nossos olhos é totalmente diferente da ótica de Deus. E ele vai detectar, ele sabe, porque ele vê tudo, nada fica encoberto diante dos seus olhos. E muitas vezes você pode estar orando algo, e essa oração que você está fazendo, ela não é a raiz. Você não está entregando para Deus a raiz.
Você está orando, mas Deus sabe aonde é que está o foco. O que está causando o que causou essa situação. Aí você está orando, Deus, que tem que fazer assim, assim. Aí Deus está falando, minha filha, mas não é por aí. Não foi aí que o incêndio começou. Tem que ir no foco. Para poder. E é assim que Deus ele faz. Deus arranca o mal pela raiz. E ele sabe o que está acontecendo na sua vida, as situações que você tem vivenciado. E ele tem a resposta. Ele tem a solução. Mas tudo tem o tempo de Deus. E tem coisas que Deus quer tratar conosco também. Que a gente quer que Deus faça, mas Deus ele é santo. Deus ele é justo. Deus ele é perfeito. Então tem coisas também que tem que se acertar na nossa vida também. E Deus ele quer fazer isso. Sabe? Nos corrigir porque ele nos ama. Para a gente poder fazer a coisa certa. Orar da maneira certa. Ou seja, agir da maneira certa. Porque tem coisas que é atitude, não é nem oração. Tem coisa que a gente também tem que se posicionar, que a gente só quer que Deus faz. Deus faz isso para mim, faz. Lembra o que aconteceu com Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, ação, atitude. Talvez esteja faltando isso. Não é que a oração que Deus não respondeu, que Deus não está ouvindo. Ah, mas eu estou pedindo, e Deus não está me respondendo. É porque tem situações que é atitude. Senão a gente acaba se refugiando, sabe? E esquece que tem situações que Deus ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Aí sim, o nome do Senhor é glorificado. Aí nós vamos ver essa palavra se cumprindo. É pedir, porque aquele que pede, ó, recebe. Porque aquele que pede, recebe por quê? Porque está no centro da vontade de Deus. Está em sintonia com o Senhor, está ouvindo a voz do Senhor. Está tomando atitude, posicionamento, reconhecendo, se humilhando diante do Senhor. Porque Deus se agrada disso. Deus ele gosta de um coração quebrantado, que reconhece a dependência total dele. Que ele é Senhor, ele está no governo, ele está entronizado, ele reina. E ele quer reinar sobre a sua vida. Ele quer reinar em todas as áreas. Mas para isso nós temos que aprender também a ouvir e a entender o direcionamento dele, que ele nos direciona. Pode ter certeza disso. Ele vai estar te direcionando. Fica tranquila, fica tranquilo, descansa o seu coração no Senhor. Não é que a sua oração, ah, não, mas Deus não vai. Deus está agindo, ele age no silêncio. Tem hora que você não está nem percebendo, mas Deus já está trabalhando. Descansa o seu coração no Senhor. Guarde o seu coração. Fica tranquilo. É só você seguir a receita que é a palavra de Deus que nos ensina. Pode ter certeza. Quando você orar com fé, aprendendo a ouvir e reconhecendo os seus erros, Deus, ele age de uma maneira linda e maravilhosa. No tempo dele, para a glória dele. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.